Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o Volney Schucre. Bem-vindo, Volney. Tudo certinho? Tudo tranquilo. Tudo da melhor forma que a gente pode de se dizer tranquilo, né? Porque tá uma confusão, hein? Tá uma confusão, né? Mas parece que está acalmando, né? Depois que conseguiram dar mais um passo no golpe, eles acalmaram. Mas esse é o nosso primeiro Floripa em Foco depois do Dia do Trabalho. Você chegou a comemorar o Dia do Trabalho, Volney? É Dia do Trabalho que a gente comemora? A gente comemora o Dia do Trabalhador, né? Do trabalhador. Das trabalhadoras. Não é o Dia do Trabalho como insiste a grande mídia, né? Na verdade, é um dia para rememorar, não exatamente comemorar, mas rememorar a luta e o sacrifício dos trabalhadores, né? Nós estivemos participando do 1º de maio aqui em Florianópolis. Foi uma festa bonita. Foi bem interessante, a gente participou aqui e os nossos diretores participaram em algumas cidades em que houve também a comemoração, no caso Joinville, Chapecó, então a gente participou de forma mais espalhada, né? Teve manifestações em todas as principais cidades? Teve manifestação em pelo menos 5 cidades, grandes cidades, né, de Santa Catarina, a gente teve a participação. Parece um detalhezinho, Volney, mas por que o Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, aparece na mídia como Dia do Trabalho? Parece uma coisa pequenininha, né? Mas tem um grande significado isso. Não tem? Na verdade, eles consideram que são uma comemoração que é para ser feita conjuntamente entre empresários e trabalhadores. Isso não é verdade, né? Foi em função da morte de vários trabalhadores que estavam lutando por direitos, uma jornada de trabalho menor, mais digna. Uma jornada de trabalho menor e mais, com assassinatos, inclusive, de trabalhadores, que isso foi aprovado, né, como o Dia Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, exatamente para relembrar essa data, essa importante luta, né, que é uma luta mundial da esquerda. E a direita a direita não só brasileira, mas a internacional tenta fazer uma confusão para, na verdade, se esquecer o caráter classista da luta dos trabalhadores, né? De que é uma luta classista. É uma luta de classes que se instaura, né? Cada vez que você luta por direitos para os trabalhadores, é uma luta de classe que está sendo realizada. Então isso é importante a gente sempre estar reafirmando e recolocando para que a gente não perca isso da memória, né? E vale sempre relembrar em memória, né, que o 1º de maio é no dia 1º de maio, porque 9 mulheres foram queimadas vivas, né, lá em Chicago, no ano de 1800 e alguma coisa. 86. 1890? 86. 1886. Isso. Quando estavam quase abolindo, fazendo a Lei Áurea aqui no Brasil, elas estavam fazendo greve pela primeira vez e foram queimadas vivas com a fábrica e tudo lá em Chicago, né? É uma luta dos trabalhadores, né? Assim como se tenta desconstruir o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que também é fruto da luta das trabalhadoras, dos trabalhadores e contra o Estado do jeito que ele se encontra, né? Por mais direitos e tudo mais, e se desconstrói isso. Então essa é o trabalho que a mídia e a direita internacional tenta fazer, né? Desconstruir essas lutas para que a gente não lembre de que isso se trata de luta, né? E alguns telespectadores, poucos, né, questionam essa questão de se falar em esquerda e em direita, mas está cada vez mais claro, né, de que o mundo está dividido em duas classes.
os que detêm os meios de produção, a riqueza, a maioria das riquezas, e os que detêm a força de trabalho para sobreviver, né? Exatamente. E é uma divisão que permeia a política, permeia a indústria. Toda a tua vida, né? Toda a vida, né? Toda a vida. Falando em direitos de trabalhador, a gente já abordou aqui no Floripa em Foco do Sintesp sobre o PLP 257. PLP ou PLC, né? Projeto de Lei Complementar, por enquanto não é um projeto de lei complementar, mas... Não, ele é um projeto de lei complementar, mas a sigla PLP, ela significa que é projeto de lei e outras proposições, o P vem daí. Então, quando tem um PLC em nível federal, ele tem essa nomenclatura também. Mas é um projeto de lei complementar, para mexer em uma lei. Isso. O 257. E é uma lei um tanto danosa, né, para a classe dos bastante. trabalhadores. A gente já conversou bastante sobre isso. Nós tivemos a audiência pública interessante. Na última semana. É interessante dizer que isso é fruto da chamada dívida pública, né, do Estado brasileiro e dos estados da Federação Brasileira para com a União. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque nós iremos, então, discutir o caráter dessa dívida, né, como é que ela se forma, por que ela... por exemplo, Santa Catarina, que contraiu uma dívida de 5 bilhões e meio, já pagou 9 bilhões e deve mais 9, como é que essa dívida se mantém desse jeito? Será que realmente a gente deve, ou isso é só a contabilidade dos rentistas, né, dos grandes capitalistas internacionais e dos financistas, para manter escravizado o povo trabalhador, né? Até o Papa Francisco já se pronunciou com relação a isso, dizendo que essa é uma nova forma de escravidão que se está colocando, as dívidas públicas, as dívidas que se colocam dessa forma no horizonte do sistema capitalista mundial, né? A gente até vai encerrar esse Floripa em Foco do Sintesp ouvindo o Luciano Veras, que ele é do núcleo de Santa Catarina, que pede a auditoria cidadã sobre a dívida pública. Já existe um movimento em todo o país, liderado pela economista aposentada, fiscal da Fazenda, aposentada Maria Lúcia Fatorelli, ela Sim. que montou a ONG Auditoria Cidadã, né? Sim. E cada estado está formando o seu núcleo para fortalecer esse pedido, que inclusive já está previsto na Constituinte de 88, fazer uma auditoria na dívida. A Constituição de 88 já previa a auditoria da dívida pública, exatamente porque a forma como ela é montada, muitas vezes você já pagou aquela dívida. Várias vezes e continua devendo. É isso que está sendo questionado, né? Que estão sendo questionados. Então, a gente precisa realmente saber essa dívida, como ela se formou. Tem um veto da presidenta Dilma que nós fazemos um movimento para derrubar com relação à auditoria da dívida, né? Ela vetou a auditoria, né, que foi aprovada na Câmara e aí foi vetada por ela, e a gente agora está fazendo um movimento grande para que o Congresso derrube o veto. Né? Curioso isso, né? Vale lembrar, de novo, a economista Maria Lúcia Fatorelli, que foi convidada para a auditoria do Equador. Do Equador. Da Grécia. Ela participou também recentemente da Grécia, mas o curioso ali no Equador é que chamaram todos os credores e nem todos os credores vieram para negociar a dívida. Teve 3, 5% dos credores que nem apareceram para reivindicar o seu direito de pagamento. Imagina o rolo, né? E a dívida pública do Equador foi reduzida para 30% do montante que era, né? Exatamente. É tenebroso. E aqui no Brasil, você tem ideia, assim, de quantos recursos, qual o percentual de recursos que é consumido no pagamento dos juros da dívida pública brasileira? Não, esse estudo, na verdade, a gente não tem Mas aproximadamente é um número assombroso, né? Sim. 46% de tudo que se arrecada é destinado para pagamento da dívida. 46% do que o governo federal arrecada
todo mês, todo ano. Na verdade, os empresários ficam com essas campanhas ridículas de não pagamento de impostos e tudo mais, quando são eles os próprios os beneficiários dessa estrondosa dívida, né, que a gente paga e não sabe exatamente por que paga, né? Então, é bem interessante a gente fazer essa discussão, principalmente no setor público, né? Porque quem paga efetivamente o nosso salário, o salário dos trabalhadores do serviço público, são as pessoas, o povo trabalhador brasileiro, né? Então é importante a gente ter isso bem discutido para que a gente possa entender esse mecanismo, inclusive para quando a gente vai reivindicar os nossos direitos, né? Por exemplo, agora nós tivemos muito recentemente uma greve dos trabalhadores da Defensoria Pública, né, que a reivindicação básica deles era o reajuste. São 3 anos sem receber reajuste, né, e basicamente era isso. E na verdade eles suspenderam a greve até o dia 13 porque foi apresentado uma proposta de reajuste do Vale Alimentação, mas eles começaram a ter a sensação de vitória exatamente porque eles entenderam que se organizando, lutando todo mundo junto, que a gente vai conseguir arrancar essas propostas do governo. E a gente espera que o trâmite na Assembleia seja rápido para, né, assim como, por exemplo, os técnicos administrativos da Secretaria de Justiça e Cidadania, que tem um projeto tramitando na Assembleia, que nessa terça-feira teve a votação na Comissão de Constituição e Justiça, e que os próprios deputados do governo, né, o deputado que é líder do governo pede vistas, e isso atrasa a votação, né? Mas, enfim, a gente sabe que efetivamente tem todas as condições de aprovar, que foi fruto de uma negociação, mas a gente fica em dívida ainda com os administrativos, não só da Secretaria de Justiça e Cidadania, também de outros, né? Mas especificamente da Secretaria de Justiça e Cidadania, porque já está em discussão e está o projeto foi feito um projeto para discutir um plano de cargos e salários dos agentes penitenciários e agentes socioeducativos, e já poderia ter ido junto, inclusive, dos técnicos administrativos, né? Mas o governo preferiu fazer de forma diferente, de forma cindida. A gente entende que esse projeto dos agentes precisa ser logo aprovado, e a gente tem que refazer e começar a discutir os técnicos administrativos, não só da Secretaria de Justiça e Cidadania, mas especificamente deles agora, por conta dessa situação que está colocada. Não dá para fazer essa divisão entre trabalhadores, né? Só para da mesma secretaria, principalmente. Dividir em categorias pessoas que trabalham ali juntas no mesmo ambiente, fazendo o sistema todo funcionar. Cada peça, é uma engrenagem, né? Cada peça é importante, cada engrenagem é importante para o conjunto, né? Certo. Para ficar claro para o telespectador e internauta que acompanha esse bate-papo aqui com o Volney Shukri, que ele falou sobre os agentes penitenciários. O próprio Volney é um agente penitenciário, né? Trabalha nas penitenciárias. E dentro das penitenciárias também tem o pessoal do corpo técnico administrativo. Isso. Então, juntos... São os assistentes sociais, os médicos, odontólogos, cozinheiros, os outros administrativos propriamente dito, né? Técnicos administrativos mesmo, que fazem a movimentação financeira, que fazem folha de pagamento e tudo mais, que trabalham todos no mesmo ambiente, inclusive, né? E que tem tratamento distinto por parte do governo. Estão tendo tratamentos distintos por parte do governo do Estado, né? E que a gente sempre condenou, né? Foi contra. E os agentes penitenciários já têm um projeto de reajuste de o quê? Isso, é um novo plano de cargos e salários, substitui a Lei 472, que é o atual plano de cargos e salários dos agentes penitenciários e agentes socioeducativos.
Que já está defasado também. E, do ponto de vista salarial, a gente tem uma defasagem bastante grande. E esse projeto foi fruto de uma luta dos trabalhadores para conseguir esse projeto seja encaminhado. Fosse encaminhado, exatamente. E mesmo assim, o líder do governo ainda pediu vistas ao projeto na tramitação para... Não que ele queira atrasar, assim, propositadamente, né? Mas atrasa. Mas atrasa. Atrasa. E os administrativos que trabalham na penitenciária também estão numa negociação ou eles estão um pouco atrasados? Eles estão bem atrasados em relação aos agentes penitenciários. Essa é uma discussão que a gente tem feito com o governo bastante insistentemente, né? E tem procurado alguma solução. Eles já, inclusive, têm a possibilidade desses técnicos entrarem em greve, porque não tem outra saída, né? Não tem outra saída se tu não lutar, não tem como fazer reverter, né? Inclusive tomando como experiência agora a Defensoria Pública, né? Quer dizer, que só conseguiram depois de 3 anos tentando alguma coisa, só conseguiram arrancar alguma proposta do governo quando realmente se mobilizaram, paralisaram. Exatamente. Antes da gente assistir então esse vídeo do Luciano Veras sobre a auditoria pública da dívida, a questão da Defensoria Pública. A gente já falou aqui no Floripa em Foco do Sintesp de que os servidores da recém-formada Defensoria Pública foi constituída há 4 anos, desde lá não receberam nenhum reajuste. Eles entraram em greve e agora estão em estado de greve. Exatamente. Então, no dia 27, eles suspenderam a greve para que entrasse esse projeto na Assembleia Legislativa. Ele entrou, é um projeto que reajusta o vale alimentação para R$ 800. Tem o número 126, foi lido nessa terça-feira, né, o projeto. Então ele começa a tramitação dele agora, né? Então resta a gente fazer uma pressão para que isso seja aprovado o mais breve possível, né? Isso já tem de uma das reivindicações que levou na Assembleia foi colocado algumas condicionantes para eles não retornarem à greve a partir do dia 13. Uma das condicionantes, por exemplo, é que aprovar esse projeto de aumento do vale-refeição. O projeto ser aprovado, né, ser encaminhado, isso foi encaminhado, por isso eles suspenderam, mas é a aprovação desse projeto, o não descontos dos dias paralisados, né, e tem uma outra reivindicação que é a formação de uma comissão para formatar um plano de cargos e salários, porque hoje eles recebem apenas o subsídio. Eles não têm um plano de cargos e salários? Eles têm uma previsão de ir aumentando o subsídio, mas não tem nada sobre carreira, absolutamente nada. Isso, inclusive, tem feito com que a Defensoria tenha perdido muitos servidores, né? Então, a gente vai... o sujeito fica trabalhando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí quando ele já tem aquela expertise em relação à Defensoria Pública, ele acaba saindo porque o salário não justifica a estada dele ali, né? Uma boa parcela deles são formados em Direito, então vão fazer outra coisa. Está tendo uma evasão de servidores. Está tendo uma evasão bastante grande. Então, é isso que a gente está mostrando para o governo do Estado, né? E principalmente para a sociedade, porque a Defensoria Pública, né, ela nasceu de uma decisão do STF. Não foi uma coisa criada pelo Constituinte catarinense ou pelo Parlamento catarinense, mas ela veio por força de uma decisão judicial. Então, é necessário que a sociedade brigue para que ela seja mantida e ampliada, né? Porque isso é uma defesa para os hipossuficientes, né? Principalmente. Hipossuficientes. Gostei das pessoas que não têm recursos, dependem para pagar um advogado, enfim. Esse é o papel da Defensoria Pública, né? Que veio substituir, por força do Supremo Tribunal Federal, como o Volney acabou de dizer,
veio substituir a Defensoria Dativa, que era prestada pela OAB, paga pelo governo do Estado. Agora existe a Defensoria Pública, que além de fornecer advogado para quem tem que ir para a Justiça e não tem como bancar um advogado, banca advogado, tem assistência... É bom que se diga que dos estados da Federação, Santa Catarina foi o último a adotar a Defensoria Pública. Foi. Por força de decisão judicial. E é muito importante a Defensoria. Ela assessora o cidadão em vários momentos, né? Não só na hora da justiça, mas tem ajuda psicológica, até de moradia, sobre cesta básica. Na verdade, ela consegue isso, né, através da Defensoria, se consegue isso com os outros órgãos de assistência social e tudo mais. Mas começa ali na Defensoria Pública, né? Muitas vezes, essa briga, essa luta. Muito bem. Volney Chucre, diretor de comunicação do Sintesp, aqui no Floripa em Foco do Sintesp, toda terça-feira. Visite sintesp.org.br para ter acesso a tudo que o Volney nos colocou aqui e muito mais informações aí do mundo do trabalho dos servidores públicos do estado de Santa Catarina e não só também, né? Vamos ouvir então o que o Luciano Veras tem a nos dizer sobre a necessária auditoria da dívida pública. Ele é do núcleo aqui de Santa Catarina e trabalha junto aí ao Sindpreves, que é o Sindicato dos Servidores no INSS, é isso? INSS saúde, perícia, previdência social, esse pessoal. Uma boa semana, até a próxima. Até a próxima. E você fica então com o Luciano Veras, do núcleo de Santa Catarina, da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Falando ainda da audiência pública sobre o PLP 257, agora conversamos com Luciano Veras, que é do núcleo de Santa Catarina, sobre a auditoria da dívida pública e é também servidor representado pelo Sindpreves. Luciano, eu fiquei impressionado com um dado que você trouxe de que o que é repassado pelos estados à União representa um mínimo que não justifica esse massacre tão grande em cima dos servidores. Você pode repetir esses números para a gente? Esse dado que eu passei, ainda que muito rapidamente, né, existe muito mais a ser dito, mas com o tempo ali não era possível, é uma das coisas que a gente tem que, é uma das falácias, que é uma das defesas do governo da União na tese que está hoje no Supremo Tribunal. As liminares ganhas por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina como pioneira, uma das defesas da União nessa é a tese de que quebraria o orçamento e tal. E, na verdade não, a gente vê que dependendo de onde vêm os dados, se do TCU, se da Secretaria do Tesouro Nacional e CGU, seria assim 0,8% da receita total, né, de arrecadação da União, que chega até, se pegar os dados do TCU, a 1,34%. Então não quebra a União se os estados deixarem de fazer esse repasse, ou se essa discussão for aprofundada a ponto de não ter que fazer mais esse repasse, se provar que a dívida já foi paga em função do anatocismo, etc. e tal. E esse PLP pode trazer outros prejuízos que a gente tem que ficar de olho? Muitos prejuízos. Infelizmente, como eu disse, é a ponta do iceberg, né? O regime de urgência nos fez ver a ponta do iceberg dos pacotes de maldades que vem por aí, né? Existe muito mais prejuízo, não só no PL 257, mas como na reforma da Previdência, etc. e tal. Um dos grandes, a partir do artigo 14 do PL 257, a gente vê muito ali, é que, por exemplo, chega a mudar a contribuição previdenciária do servidor, né? Podendo chegar a 14, tem até alguns critérios ali para ir aumentando. Ele transforma a União numa seguradora internacional, né? Então nós, que somos os contribuintes, nós os cidadãos, né, no Brasil, vamos segurar, ou vamos fazer o seguro da dívida, pagando até antecipadamente se houver risco de não pagamento, né, da dívida estadual para os financiamentos externos e tal. Então tem uma série de coisas ali que não só legitimam certa ilegalidade, inconstitucionalidade, mas uma série de problemas e divergências nesse PL. Na nossa opinião, sinceramente, foi sugerido até que tivesse que se dividir esse PL, né? Vamos fazer a parte da dívida num momento e a parte da contingenciamento fiscal em outro. Achamos que não, o PL tem que ser esquecido, os movimentos sociais, sindicatos, toda a classe tem que ir para frente isso aí, impedir a votação desse negócio, deixar que passe o ano e tenha que voltar no próximo ano, se for possível, ou esquecer. Vamos queimar esse PL, porque de todas as maneiras possíveis que a gente vê, não há nenhuma vantagem, nem para o Estado, nem para o servidor ou trabalhador.
Bem, Luciano, aproveitando a sua presença, você pode falar um pouco para a gente sobre essa questão da auditoria da dívida pública? Que auditoria o que seria isso? A auditoria está prevista desde na edição da Constituição Federal, em 88, ela é prevista, né? Existe um artigo da Constituição, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevendo a auditoria da dívida pública, porque já se via que desde do regime militar, isso foi criado um sistema de endividamento dos estados, da União, né? De investimento, seria para se investir, né? Porque dever não tem problema. Eu também, se eu compro alguma coisa, eu fico devendo, mas eu tenho alguma coisa. O problema é que foi verificado que a dívida pública ela foi ampliada dentro de um sistema que muitas vezes não tem contrapartida. Ela não traz investimento do Estado ou contrapartida para o cidadão. Muitas vezes, até isso já a Fatorelli já fez no Equador, nós, a auditoria, já fizemos, na Grécia, inclusive a Fatorelli, que é a coordenação nacional, apresentou junto ao Parlamento grego, mostrou que o sistema é o mesmo, só que no Brasil tem se ampliado de uma maneira desproporcional. O que é isso? É dizer, por exemplo, que essa dívida talvez já esteja paga, ou em grande parte seja ilegal, ou em grande parte tenha sido feita ou instrumentalizada de maneira ilegítima, fora do que prevê a lei, e que pode ser renegociada. Nós podemos chamar os credores e dizer, olha, está errado, vamos negociar, quer, não quer. Então é preciso que se faça essa auditoria da dívida pública e a Dilma, né, o presidente, agora vetou a auditoria que já estava prevista, inclusive, no plano plurianual agora em 2016. Nós estamos aí numa grande campanha junto aos parlamentares para derrubar esse veto. Infelizmente, todo o Congresso está paralisado em função da crise política, mas vamos fazer essa luta aí para ver se conseguimos fazer isso. E foi a dívida do Equador que a economista Maria Lúcia Fatorelli ajudou a auditar, e o que aconteceu com aquela dívida? A dívida do Equador, ela conseguiu reverter, vamos dizer assim, 1/3 do orçamento do Equador era usado em programas sociais e investimentos do Estado, né, do Estado do Equador, né, o Estado, o aparelhamento do Estado e tal. E investimento era 1/3. 2/3 era usado para pagamento da dívida. No Brasil, essa relação é mais ou menos 50%. Metade do nosso orçamento vai para pagamento da dívida, vai para o sistema financeiro, para os rentistas. Não vai em saúde, não vai em educação, não é aplicado como se deve. Lá eles conseguiram, a partir da auditoria, reverter essa condição. Hoje, 2/3 do orçamento é aplicado em programas sociais, no próprio Estado, né? Fazendo investimento nas áreas de interesse do Estado, que é assim que tem que ser feito, e 1/3 só, menos até do que 30%, que está sendo feito para pagamento da dívida. Eles conseguiram não só negociar com os credores, porque grande parte foi visto que não era mais para ser pago, ou era ilegal, ou já tinha sido pago de uma maneira exorbitante, e os credores, nenhum deles reclamou, nenhum deles entrou em tribunal internacional, nenhum deles questionou essa decisão e essa auditoria, mas aqueles que ainda havia realmente créditos a serem recebidos foram negociados de maneira parcelada a ponto de desafogar o próprio Estado e uma reversão total, né, em termos de investimento, né, em programas sociais no Equador. O mesmo poderia acontecer na Grécia, mas é outra história. Sim. E para quem quiser aprofundar essa história, qual o contato da Núcleo da Auditoria Pública? Isso. É o Núcleo Catarinense da Auditoria Cidadã da Dívida. Hoje ele está situado no Sindprev Santa Catarina, ali na Ângelo Laporta. Convido a todos a participarem. Acessem a página lá na internet da Auditoria Cidadã da Dívida. Vai haver um link lá para o Núcleo Catarinense, tá? Tem nossos contatos. Entrem em contato, peçam para ser adicionados nos grupos, seja de Facebook, redes sociais, WhatsApp, discussões que nós fizemos aí nacionalmente e a nível estadual e municipal, inclusive. Nós já estamos auditando a dívida do Estado, temos economistas, voluntários das universidades, instituições variadas e várias entidades, e estamos começando a descobrir vários indícios de ilegalidade na dívida do Estado que eu acho que devem contribuir muito até nessa discussão, se forem aprofundados. Fica aqui o convite, a gente quer divulgar isso, quer fazer esse trabalho com todos, não só tecnicamente, mas de divulgação. A gente entendendo o que a gente chama do maior processo de corrupção que existe no país hoje, que é o sistema da dívida, que é um processo legitimado, institucionalizado, a gente vai entender como a nossa vida tem, as condições que nós estamos hoje na sociedade de vida tem a ver com a dívida pública. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.